Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 30 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E aí a gente já está se despedindo do mês de agosto, agosto de Deus, com esse frio fora de época. Não fora de época, nós estamos no inverno ainda. Mas aqui na região sudeste, aqui em Juiz de Fora, está uma invernada de frio que só Deus, desde sábado. Mas glória a Deus, né? Vento e frio e chuva, bem dizer o Senhor. Vamos refletir o evangelho de hoje então? Vamos dar início à nossa reflexão? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Garganta nenhuma aguenta, né? A gente não aguenta esse tempo, mas tá bom. Vamos então refletir o Evangelho. Está no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó, Jesus hoje, hein? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Por 2 vezes Jesus chama os fariseus e mestres da lei de fariseus hipócritas. Puxado, né? Jesus está chamando a atenção deles aqui, ó. Por fora, bela viola, né? Por dentro, pó embolorado. Por fora, eles eram a santidade em pessoa, a perfeição em pessoa. Saíam pelas ruas e todo mundo queria estar com eles, tocar neles, conversar com eles, porque eles demonstravam ser pessoas honestas, boas, né? Eles têm o conhecimento da palavra, porque, gente, naquela época nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. A Torá, né? Não era a Bíblia, né? Era a Torá, que contava a história desde o Antigo Testamento até os profetas mais próximos ali de Jesus, né? Fora João Batista, que foi o último, né? Até Zacarias, vamos dizer assim, ou antes um pouquinho. Então, eles tinham acesso ao templo, ali dentro, onde a fumaça de Deus descia, né? A presença de Deus estaria ali com eles, como estava lá no Antigo Testamento, né? Naquela época, quando Deus andava com o povo no deserto e conversava com eles, né? Eles tinham que viver esse momento. Deus ainda poderia conversar com eles, só que eles se desviaram do caminho de Deus. Eles se corromperam. E o que significa se corromper? Sair fora do propósito de Deus. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Não posso. Você não pode. Se você tem esse costume, se você é cristão, católico e vai à missa todo domingo ao menos, ou faz a reflexão do Evangelho todos os dias, como nós fazemos, Deus fala conosco todos os dias. Nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Viver o PHN, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar.
né? Pregar a palavra de Deus com honestidade. Que a sua mão direita não saiba o que você fez com a esquerda. Não, eles andavam cheios de leis no corpo todo, amarrado pelo corpo, as 600 e tantas leis que eles tinham que cumprir ali. Eles andavam escritas, mas eles não praticavam elas. É por isso que Jesus vai chamar eles de hipócritas. Hipocrisia é a pessoa que fala uma coisa, mas vive outra. Hipocrisia. Né? Nós não podemos ser hipócritas. Ai de nós, já imaginou Jesus chegar para nós hoje e falar: ai de nós, ai de vós católicos hipócritas? Não, não queira ouvir de Jesus isso, não queira. Vamos viver o que tem que ser vivido. Se é para o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Aquilo que Deus falou comigo tem que ser aquilo que eu tenho que praticar e viver. Não é fácil, não é fácil. Eu sei, não é fácil. É muito mais fácil a gente viver mascarados, como eles viviam, sepulcros caiados. O que significa sepulcros caiados? Quando a gente vai lá no cemitério e vê aqueles túmulos todos enfeitados por fora, estátuas, imagens, pintados com flores, bonitinhos, arrumadinhos. É o certo. Nós temos obrigação de cuidar do túmulo dos nossos, da nossa família, né? Dos que já morreram. Mas o que tem ali dentro? Isso aqui, gente, essa carne aqui, ela um dia vai descer para a terra e a terra vai comer, vai acabar, não vai existir mais, não vai ter mais nada, nada. Então a gente não pode querer ser uma coisa por fora e por dentro ser outra, não. Não podemos. Nós temos que ser belos por dentro e por fora. Viver a verdade. Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Eles sabiam que eles estavam errados. Eles reconheciam o erro deles. Né? E Jesus vai chamar a atenção deles. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Gente, pega a história. Jeremias, Isaías, Ezequiel, pega a história, como esses homens sofreram. Daniel, como esses homens sofreram na mão daqueles homens sacerdotes, que se diziam sacerdotes do povo, de Deus, que estavam ali para servir a Deus. Como eles sofreram. Humilhação. João Batista, que nós ontem refletimos o martírio de São João Batista, morreu pregando a verdade. Ah, meu Deus, me dá essa coragem de pregar a tua verdade também. Me dá essa coragem, Jesus. A reflexão aqui está dizendo o seguinte: muitos fariseus e mestres da lei eram bons, piedosos e sinceros. Esses não se opunham a Jesus nem o rejeitavam. Jesus condena a falsidade, o fingimento dos que se opunham a ele, invocando uma falsa religião. Também nós temos de estar sempre atentos para que nossa vida seja sempre coerente com a nossa religião. Foi o que eu acabei de falar agora. Nada afasta tanto de Deus como a hipocrisia dos que dizem nela crer, dos que dizem nele crer. Eu creio em Deus, mas eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu creio sim em Jesus, nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, creio na Virgem Maria. Né? Mas será que a gente vive o que Deus quer, os mandamentos de Deus? As leis, aquilo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo? Nisto consiste a lei e os profetas. Jesus mesmo falou isso. Então, que nós possamos hoje ouvir esse evangelho, tomar para nós e querer e falar: não, Jesus, por favor, não me chame de hipócrita. Eu não quero ser. Me ajude a não ser, Jesus. E peça a Jesus hoje que te ajude a ser um cristão de verdade. Como Jesus falou sobre
Natanael, que nós refletimos semana passada. Ali vem um israelita de verdade. Então, que nós possamos ser também católicos de verdade. Amém? Que você possa ficar com essa reflexão de hoje, com esse dia maravilhoso, que Deus possa te abençoar e que você possa se preparar para a primavera, para setembro, o mês que está chegando. Mais 2 dias estaremos celebrando o mês da primavera, o renovo das nossas vidas. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.